agora não temos que esconder mais o jogo, ou trabalhar como eu trabalhei, Fala, verdadeiros patriotas, como é que cês estão? Eis que agora o bucho de égua disse que está na hora da gadaiada voltar para seu curral novamente. Ele já trabalhou muito nesse primeiro turno. Marçal emprestou os patriotários sem pedir, o buchudo ficou bravo. Mas a verdade é que o fazendeiro resolveu que os perdoa e quer os otários de novo. Avisa pro Marçal, porque você pode tudo, e aqueles... Só que muitos dos ruminantes que comeram de outro pasto resolveram que Bolsonaro não passa de um frouxo bundão e que agora são de outro fazendeiro. São do coach Picareta. Se tiver estômago, veja o vídeo. E não esqueçam de deixar o like e apertar o sininho. Que agora não temos que esconder mais o jogo, ou trabalhar como eu trabalhei, de forma bastante discreta, tá certo? Agora é abrir o jogo. Se configurar esse quadro que está aí, eu entendo que o pessoal do Marçal, que são eleitores de direita, que são meus eleitores, basicamente, vieram todos conosco. Sim, é minha cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esses votos do Nunes ficam com ele e vai ser disputado, então, o voto do Marçal, que, no meu entender, são majoritariamente de direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Voltam para nós com toda certeza. Jair Bolsonaro caiu nos trilhos do metrô em São Paulo. Se salvou graças aos gritos de passageiros que estavam na plataforma. Estar nos trilhos e ouvir o metrô se aproximar foi a pior sensação. O metrô de São Paulo tem um protocolo de atendimento. O funcionário deve acompanhar o embarque e desembarque do passageiro. Em nota, o metrô disse que prestou todo o auxílio. Vai apurar o que houve. Se tá ruim para nós que moramos em São Paulo, Cláudia Cremosa, vou te mostrar uma situação muito pior do que essa. Claudinha, tem 2 lugares aí que a situação está periclitante, menina, desafiadora, desesperadora. Você imagina que em Fortaleza, no Ceará, o Raspatoba vai disputar o segundo turno com Evandro Leitão, né? Um de esquerda, não é negacionista, um homem íntegro, que tem projetos sociais, contra um homem que ensina outros homens a rasparem o furico na internet. E assim foi eleito deputado. Imagina a cabecinha. Se você abrir a cabeça de um eleitor dessa gente, faz eco. É só você berrar lá dentro. Não tem nada além de caca. Agora, Cuiabá. Parabéns! Eu nunca vi tanta desinteligência natural. Abílio Brunini, o Mul dos Três Patetas. Quem aí se lembra, né? Gente, um cara que defende que crianças, meninas de 13 anos de idade, podem e devem ser mães. Isso que você ouviu. Defende o descaradamente, como defendeu num podcast do qual ele participou, mas o povo de Cuiabá achou super interessante alguém que não tem qualquer projeto, que vai para a Câmara dos Deputados só para fazer deboche, para atrapalhar as sessões, para ser chamado a atenção, para ser humilhado, como já foi diversas vezes. E o povo de Cuiabá deixou esse cara chegar no segundo turno. Vocês não têm um pingo de vergonha? Meu Deus do céu! Agora tem um médico, cientista, concorrendo com ele. Eu quero só ver qual vai ser o resultado dessas eleições. Porque, olha, é da gente lavar as mãos e deixar o povo se lascar de verde e amarelo, literalmente. Não tem o que fazer. Vejam as imagens, produção. E quantas mães, quantos pais já não tiveram filho com 13 anos e hoje são pessoas adultas, responsáveis e tocam a vida? Não, o fato, e eu falo nesse caso, nessa idade aí, por exemplo, em referência àquela menina lá do Sul,
que a juíza autorizou o assassinato de um bebê de 7 meses dentro do ventre da mãe. Pô, 7 meses, quantas crianças não nasceram de 7 meses? Quantas pessoas não nasceram de 7 meses? Mas ela havia sido estuprada ou não? Não lembro, cara. Eles consideram um estupro, porque toda violação, ou todo... Eles chamam até de violação. Era menor de 14, né? Toda criança, o Estatuto da Criança e Adolescente coloca isso. Toda adolescente, criança abaixo de 14 anos que tiver uma relação sexual, eles consideram que a criança de 14, de 13 não tem maturidade emocional para poder decidir sobre sua vida sexual e logo ela não poderia ter consciência de dizer que ela podia ou não ter aquele relacionamento. Cláudia, por gentileza, querida, curta, comenta e compartilha Croves e, se puder, apoie este canal e faça com que chegue ao povo de Cuiabá este vídeo para ver se a gente acorda pelo menos uma parte da população, porque não é um voto antipetista, é um voto anti-inteligência, é um voto de quem está com a sua autoestima baixíssima e não tem qualquer resquício de amor próprio. É caso de psiquiatria. Procure logo um médico. Barbeiro. Aqui em Curitiba, a situação vai de mal a pior, né? Porque a gente está assistindo agora um segundo turno entre, como escreveram aqui, né, ivermectina e cloroquina, né? O vice-prefeito, herdeiro da família Pimentel, do grupo Paulo Pimentel, do monopólio das redes de comunicação, que foi também governador, mas logo atrás dele veio uma mulher que ninguém tinha o menor conhecimento da existência dela. De alguma forma é uma outsider, né, da política tradicional de Curitiba, mas que a propaganda dela era: olha, eu tenho o número do Bolsonaro, eu falo com ele, ó, se eu ligar para ele agora ele atende. Esse era o nível das inserções dela na propaganda. Então, ela está em segundo lugar, foi para o segundo turno, tão somente pelo apoio do Bolsonaro. E o primeiro também tirou foto com o Bolsonaro e disse: não, eu sou mais amigo do Bolsonaro do que ela. Ela está mentindo. E os dois acabaram, de alguma forma, sendo apoiados pelo Bolsonaro, então eu imagino agora que ele vai ser o fiel da balança, né, infelizmente. Na Câmara dos Vereadores, o cenário também não foi muito diferente. O PT tinha 3 vereadores, né, a professora Josete, a Georgia Prates e o Ângelo Vagnoni, e agora o PT continua tendo 3 vereadores, né, o Ângelo Vagnoni, Georgia Prates e agora a Wanda Assis. Ou seja, enquanto a extrema-direita tem crescido exponencialmente aqui na Câmara dos Vereadores, a esquerda está há um bom tempo, né, estagnada. Quem mais perdeu nessa eleição municipalmente foram os vereadores que não tinham um alinhamento com o bolsonarismo. Os que tinham um alinhamento mais intenso, né, aqueles que construíam ali todas as pautas bolsonaristas, como antivacina, etc, etc. Os que não estavam assim foram esquecidos. Agora, uma coisa eu não tenho como não comentar, né? Essa análise inicial do cenário, por exemplo, aqui em Curitiba, é o fato de que o PT se acovardou e, por conta de uma aliança de Brasília, olha, todo mundo do PSB vai ser nosso candidato nas capitais, alguma aliança de cima para baixo, fez com que a gente tivesse que engolir com farinha o Luciano Dutti, que foi alguém que votou pela impeachment da Dilma, votou pelo marco temporal contra os interesses dos povos indígenas, e pior ainda, como se pudesse piorar, né, foi ele que assinou e prorrogou por décadas a licitação fraudulenta da máfia do transporte público aqui em Curitiba, que está em Curitiba dominando, tem 80% da frota, a família Goulin, desde 1959. Essa família e essa máfia do transporte não larga o osso. E quando tinha toda a oportunidade de fazer isso, que tinha acabado o contrato, veio ele lá e prorrogou. Então, a base do partido não se mobilizou, não se engajou na campanha, não fez campanha, se envergonharam, uma boa parte da base acabou se envergonhando de ter que fazer campanha para o candidato a prefeito Luciano Dutti, e isso fez com que a gente não tivesse nem voto nosso do PT na legenda, não tivesse aumentado o nosso número de vereadores, nem ainda feito uma campanha que não representou as nossas pautas em nenhum momento. Então, acho que essas alianças têm que ser melhor trabalhadas com os russos, né? Tem que ter mais vida orgânica de base partidária para que, consultando a base, né, a base rechaçaria esse tipo de saída aí pragmática e suicida
como essa que foi tomada aí em relação ao Luciano Dutti. Mas o cenário aqui é triste. É triste o Paraná, Curitiba, mas o Paraná de modo geral, vai continuar sendo o laboratório das piores políticas para o Brasil. Como foi feito na educação, o Renato Feder foi inclusive exportado, né, para São Paulo, ele que iniciou um processo de privatização que finalizou há pouco tempo atrás, né, a gestão das maiores escolas do Paraná estão sendo privatizadas. O Paraná tem mais de 300 escolas militarizadas e todas as outras políticas aí de destruição da educação, de fascistização da segurança pública, de terceirização da saúde, todas elas estão sendo tomadas aí. E agora a gente vai ter que, enfim, estabelecer novas estratégias para o próximo pleito eleitoral, mas estratégias permanentes, né, que tem o pleito eleitoral como resultado, né, e não como fim em si, né, porque isso não é política tática, né, de uma hora para outra para ganhar a eleição, né, tem que ser estratégia permanente. Eu queria parabenizar aqui a Tati do Lixão por ter obtido 3.000 votos. Parabéns, Tati. É isso aí. Cabeça erguida. Deixa eu colocar aqui rapidinho os votos obtidos por ela. Olha aqui, galera. Ó, Tati Barbosa. 3.000 votos. Estão vendo ali, ó? 3 votos. Não, fora ela aí, com os 3 votos dela, ela conseguiu. Eu acho que foi o dela, da mãe dela e do pai dela, porque nem o marido dela votou nela, cara. Nem o marido dela. Ainda teve também a trans de direita, que conseguiu 40 votos. Essa daí não cai na real, né? Porque ela, porra, não se toca não, que a excremento direita quem comanda é o conservadorismo. Então, olha lá, ó. Parabéns aí, tá, o Tati do... Tamo junto!